professor do sétimo B, C e D. Vamos para a nossa terceira aula do segundo bimestre, aula que contempla a habilidade EF07, GE01, que é avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e formação territorial do Brasil. Estou compartilhando a tela com vocês para a gente iniciar a aula. Não existia isso aqui. Não existia. E eu nunca imaginei que tinha uma nascente aqui, né? Porque a gente passava sempre aqui e a gente não via nada. Só terra, soterrado, e não existia. E sempre que eu passava, e ninguém nunca tinha falado, né? E a partir que o projeto veio para aqui, aí a gente ficou sabendo que tinha recuperação de nascente, e eu fiquei pensando, o que é recuperação? O que é uma nascente? Eu não sabia o que era uma nascente. Então, quando veio participar, até eles pegaram meu pai e vieram dizer, não, você fica lá na nascente. E eu disse, não, eu vou ter que acompanhar isso de perto, porque é muito interessante o que é uma nascente. E eles falavam, é 2 pedras jorrando água. Eu disse, não existe, cara. Não tem como. E eu tive que ver para crer. Quando eu cheguei, que a gente fez a limpeza da nascente, que foi um processo, sabe, do começo ao fim, tirando lama, tirando tudo, e eu fiquei tipo, e vai chegar aonde? Um poço, vai chegar onde isso? Então, a gente veio, quando eu participei com meu pai, com a minha família participou. Aí a gente veio e foi impressionante quando eu vi as 2 pedras jorrando, saindo água. Eu fiquei maravilhada, essa é a palavra. Fiquei maravilhada e é de grande importância, porque eu acho assim, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que existia uma nascente que poderia jorrar água de 2 pedras. Então, hoje, para mim, foi uma experiência maravilhosa. E para os meus amigos também. Como eu já falei a eles, eu já trouxe alguns aqui e eles ficaram, nossa, como assim? Como assim tá saindo água de 2 pedras? A gente para comprar um caminhão de água aqui, hoje é a base de 80 a 120 reais. A gente não tem condições para isso. E com uma nascente dessa a gente não vai precisar comprar água, porque ela sempre vai estar jorrando, vai ser uma coisa que não vai parar. Então a gente não vai precisar comprar água fora. Quando teve a limpeza aqui, não tinha quase ninguém. Aí eu falei, não tá errado isso. Não pode ser assim. Então eu e minha mãe convocou as pessoas, vamos lá, vamos limpar a nascente. E veio todo mundo. E as mulheres, vamos dizer, os machos mesmo. A mulher era uma Maria macho. Pegava aqui ó, os baldes de água, jogava. Você ficava assim, impressionante. Nem os homens faziam o que as mulheres faziam. Então eu acho importante que também, porque hoje em dia tem muito preconceito. A mulher não faz isso, a mulher não faz aquilo. Não, mas a mulher sim, a mulher que está interagindo hoje mais do que o homem, na verdade. Não desmerecendo os homens. Mas hoje em dia as mulheres, elas têm mais uma independência, digamos assim. Como ela estava falando de uma pessoa, ela falou sobre preconceito. Por quê? Porque ela está falando da pessoa em si. É diferente da pessoa que fala sobre o lugar ou sobre o preconceito a partir do local onde a pessoa vive. Aí sim seria estereótipo. Tá? Vou passar o segundo vídeo aqui pra gente. Olá, queridos alunos, por aqui o professor Denivaldo. Nossa aula de hoje será sobre a seguinte temática: paisagem, ideias e estereótipos sobre as regiões do Brasil. Para estudar essa temática, nós precisamos revisar o que é uma paisagem, certo? Uma paisagem ela é tudo que está ao alcance da nossa visão. É o recorte espacial do que vemos, é tudo que podemos ver numa simples olhada. Aqui nós temos alguns exemplos de paisagens, certo? Ou seja, de recortes espaciais alcançados pela lente de uma câmera, certo? Assim como a nossa visão ela consegue captar um recorte espacial, a lente de uma câmera também consegue captar, certo? Então, para a geografia, paisagem vai ser esse recorte espacial que nós conseguimos alcançar com a nossa visão. A paisagem ela pode ser uma paisagem natural com predomínio de elementos naturais, certo? Aí nós temos aqui 3 exemplos, certo? O primeiro é o Oceano Atlântico com algumas formações rochosas. O segundo é um lago, certo? Um lago artificial na Itália, cercado por vegetação e por algumas formações rochosas.
E o terceiro é o Rio São Francisco, com a sua mata ciliar. Nós vemos nessas três imagens o predomínio de elementos naturais, certo? Nessas três paisagens, certo? A paisagem ela também pode ser classificada como uma paisagem cultural, paisagem modificada, ou paisagem transformada, ou paisagem humanizada, certo? Essas nomenclaturas querem dizer a mesma coisa, certo? Certo? São apenas sinônimos, certo? Então, o que é uma paisagem cultural? Uma paisagem cultural é um local, certo? Onde o homem chegou e transformou, ou seja, ele interagiu com o meio e transformou aquele meio, colocando naquele meio, naquele espaço, elementos característicos do homem, certo? Como, por exemplo, aí nós temos aí três imagens também que representam a paisagem cultural. A primeira é uma aldeia, certo? Na Amazônia, certo? É uma aldeia indígena, certo? A segunda é o Museu Atlântico, ou seja, um artista criou algumas esculturas e colocou dentro do mar, certo? Colocou no fundo do mar, certo? No fundo do Oceano Atlântico. E a terceira é uma imagem do centro da nossa cidade, aqui de Petrolina, certo? Em todas essas imagens, nós vemos transformações ocasionadas no espaço, certo? Pelo homem. Ou seja, o homem chegou e se apropriou de um espaço que era natural, ou seja, de uma paisagem que era totalmente natural e transformou essa paisagem de acordo com suas necessidades, certo? Revisado isso, a gente também precisa aprender o que é um estereótipo, certo? Um estereótipo é uma rotulação, uma generalização de uma ideia pré-concebida. É um pressuposto criado sobre as características de uma pessoa ou de um grupo social. Por exemplo, certo? Temos aqui alguns exemplos. Ser magra é ser bonita. Isso é um estereótipo. Por quê? Porque isso é uma rotulação. Então quer dizer que toda mulher só é bonita se ela for magra? Isso é uma verdade? Não, isso não é verdade. Isso é um estereótipo, isso é uma rotulação, uma etiquetação, certo? Uma coisa de uma certa forma imposta pela mídia, certo? Ou seja, a mídia coloca que a mulher bonita é a mulher magra, certo? É a mulher do cabelo liso, certo? Só que isso está mudando. Esse estereótipo está mudando. Como está mudando? Através da crítica das pessoas, através de um olhar diferenciado das pessoas, certo? Por quê? Porque essa não é uma verdade. Isso é apenas um estereótipo, certo? Aí temos aqui uma outra frase também. Lugar de mulher é na cozinha. Ou seja, isso também é um estereótipo, certo? O lugar da mulher não é apenas na cozinha, certo? O lugar da mulher é onde ela desejar e ela se achar apta para estar. Ou seja, essa frase ela é apenas um estereótipo, certo? Outra, isso é trabalho de homem. Ou seja, esse é um estereótipo, certo? É uma frase também preconceituosa, certo? É uma rotulação, certo? É uma ideia preconcebida, certo? Que não é verdade, é apenas um estereótipo, certo? Mulher no volante, perigo constante, ou seja, outra frase que também é um estereótipo, certo? Então nós trazemos aqui essa definição de estereótipo com alguns exemplos para facilitar o nosso estudo, certo? Agora a gente vai entrar na nossa temática em si, certo? Revisando um pouco primeiro sobre as nossas regiões, as regiões definidas pelo IBGE, certo? As regiões que são utilizadas de acordo com o IBGE, que são ensinadas nas escolas de acordo com o IBGE, certo? Então nós temos aqui, conforme a legenda à nossa esquerda, nós temos aqui as regiões, região norte em verde, certo? Conforme a legenda, região nordeste em laranja, região centro-oeste em vermelho, região sudeste em azul e a região sul em lilás, certo? E aí, o que é que nós vamos propor aqui? O que é que eu vou propor para vocês, certo? É que vocês analisem a quais regiões pertencem as paisagens a seguir. Ou seja, vou te estar mostrando algumas paisagens e eu quero que vocês, de acordo com suas concepções, certo? Com a sua vivência, o estudo que você teve até agora, os conhecimentos que você teve até agora na sua vida em referente às regiões do Brasil, eu quero que você imagine a que região pertencem essas imagens, certo? Então vamos lá. Está aqui a primeira imagem, certo? Aqui acima você está vendo aqui a primeira imagem. Você pode pegar um caderno e anotar. A que região pertence essa imagem, certo? Na imagem, nessa paisagem, nós vemos um local desenvolvido com bastante prédio, certo? Bastante habitado, bastante urbanizado,
certo? Bastante desenvolvido. Então você pode pegar um caderno e anotar isso, certo? Assim como as demais imagens. Pessoal, você que está olhando essa imagem aí, a qual cidade essa imagem pertence? Rio de Janeiro. Eu acho que é São Paulo. Vocês vão se Rio de Janeiro. surpreender, hein? Vocês Que vão se estarei surpreender. mostrando. Você pode pausar o vídeo e anotar. A que região você acha que pertence? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste ou região Sul, certo? Vocês falaram Sudeste, né? Aqui Sim, a São próxima Paulo. imagem. Essa imagem é o quê? Eu acho É que um é porto Rio de digital, ou seja, é um local tecnológico, um local de universidades e de empresas que desenvolvem tecnologia. Pessoal, na visão de vocês, que cidade que pertence a essa região aí que está mostrando nessa segunda foto? Recife. Não vale, você deve conhecer. Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que lá pro Nordeste. Pessoal, apareceu uma pelona aí, ó. Uma pessoa pelona que conhece a região e foi lá e falou, não vale. Eu? Eu morava lá. É lindo, né? Uhum. Pessoal, para quem não conhece, essa é a região metropolitana de Recife. Olha como ela é parecida com os grandes centros, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tecnologia, certo? Que estudam e desenvolvem tecnologia, certo? E na cabeça das pessoas, o Nordeste é só seca. Olha como a região litorânea do Nordeste, ela é bem povoada. Não só povoada, como bem industrial também, viu? Existem lugares mais Então, secos que o vocês Nordeste. podem anotar da mesma forma. De onde é essa paisagem, certo? Ela é de que região do Brasil, certo? Aqui, da mesma forma, nós estamos vendo diante de uma paisagem, estamos vendo uma plantação de cana-de-açúcar. A que região você acha que pertence? Pessoal, que região você acha que pertence a essa região de cana-de-açúcar? Sul, eu acho. Lá pro sul. Tocantins. Se aquilo for Recife, daí é Tocantins. Todo mundo errou. Essa grande Você também errou. plantação de cana-de-açúcar. Centro-Oeste. Todo mundo errou feio, hein? Aqui, a nossa quarta Amazonas. imagem, nós temos a imagem Amazonas. de um indígena, certo? De Amazonas. Todo mundo falou Amazonas, né? Tô ouvindo. Estava tendo uma reportagem e aí essa Preconceito aqui só certo? na Essa indígena ela Amazonas, foi indígena. entrevistada. Então, de onde Na é verdade, que você tem acha que essa mais lá, indígena é? Certo? De que região ela é? De qual região do nosso país ela é? Certo? Então, faça o seu julgamento e analise de qual região essa indígena é, certo? Da mesma forma, esse mesmo trabalho faça também Agora eu sei, esse aí é sul. com esta paisagem. Esse homem, esse gaúcho, Errou de novo, tá certo? louco. De onde ele Nossa, é? para. Certo? De acordo com seus Parece um símbolos, chimarrão de na, que região você acha que ele na é? mão dele, parece. E É de Pato Branco. estas paisagens, certo? Uma região seca, uma região semiárida. Todo mundo vai falar certo? Nordeste, uma né? região com dificuldades Tenho certeza, todo de mundo vai falar acesso Nordeste a na água e 6. alimentos. Norte. Certo? Isso é São Então, Paulo, olhe para São essas Paulo. paisagens e anote aí na sua folhinha, no seu caderno. A que região pertencem essas imagens? Agora vai vir as E estas respostas, hein? imagens, uma região desenvolvida, uma região de agricultura irrigada, certo? De diversidade de Amazonas. culturas, certo? De onde é essa região? Certo? De onde é essa Centro-Oeste, eu acho. paisagem? Olá, queridos alunos, por aqui o professor Denivaldo. Característica de uma região semiárida, onde as regiões pertencem às paisagens a seguir. Continuando aí o nosso vídeo. Paisagem 1, um centro urbano bem desenvolvido. Paisagem 2, um porto digital, né, onde se concentram cultura irrigada, certo? Qual é o imaginário social comum? Então ele tá mostrando aqui, ó, qual que seria o imaginário correto. Todo mundo falou, ligou aquela menina ao Amazonas. Ah, então tava certo. Todo mundo ligou a seca ao Nordeste, aqueles prédios, a região Sudeste, aquela região de cana-de-açúcar, a região Centro-Oeste, e aquele senhor com chale no corpo, É quando no vê esse vermelho, cara. com a região Sul. Não foi isso que todo mundo pensou, gente? Sim, foi. Sim. Não Principalmente são, aqui não no são sul. estereótipos? Não, não são, não. Isso é conceito de. Isso é uma forma rudimentar de pensamento, né? O conceito de preconceito.
Bem isso, um conceito de preconceito. Um conceito que já vem do povo, né? Exato. Você olha, das regiões. vai Um estar. tipo diferente de preconceito. Quem que tá falando? Tem uma pessoa falando comigo. Tem uma pessoa que eu não tô conseguindo identificar que tá falando comigo. Quem que tá falando comigo agora há pouco? Vamos lá, eu quero saber, na visão de vocês, por que que as pessoas familiarizam essas imagens com essas regiões? Ah, porque é o comum da pessoa, né? Vê tanto Globo que fala que é isso, né? Vê tanto TV que vê, acha que essa é a situação. Sim. A gente teve o exemplo da questão da religião. Teve até uma menina que falou sobre a questão da idolatria, tudo. E todo mundo que fala de Comigo, né? esquerda, Eu falei mesmo. todo mundo que fala assim sobre política e fala, você é de esquerda, como se fosse algo ruim. E a maioria das pessoas não sabe o que é. Isso acontece com quase tudo na vida. As pessoas que não têm conhecimento sobre aquilo, ou o ser humano que não tem consciência sobre algo, ele naturalmente ele cria um preconceito ou uma limitação, ou já acha que aquilo é ruim. É a mesma coisa com comida. Tem um monte de comida que a gente nunca comeu, que antes da gente comer, a gente já está falando mal. É preciso, às vezes, forçadamente a gente comer para descobrir que aquilo é bom. Quantas vezes ao longo da vida de vocês viram algo que parecia ruim, aí depois quando vocês pegaram coragem a partir de alguma forçação de barra, de algum parente, assim, e vocês comeram e gostaram daquilo? Quantas e quantas vezes meu filho falou assim, não vou comer o abacate porque o abacate é ruim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele nunca tinha comido. E o dia que ele comeu, ele gostou. Isso, Eu gente, já estranhei estrogonofe. é estrogonofe. Para quem não sabe, estrogonofe é creme de leite com carne e é uma delícia. Mas se você só vê assim, você fala, sei não, hein? Não foi assim, Davi? Sim, parece meio esquisito mesmo. Eu já comi uma vez, achei horrível. O Gustavo acabou de falar aqui sobre o açaí, que ele tinha visto e ele achou que ele nunca tinha, não ia gostar. Aí o dia que ele experimentou, parece que ele gostou, né, Gustavo? No primeiro dia que ele comeu, ele falou que ele não achou legal assim, mas no segundo parece que ele se incrementou com leite condensado. O que você fez? A mãe dele colocou leite condensado. Você já colocou morango, banana, granola. Eu adoro. Todo gordo adora coisa gostosa, né? Então, gente, isso vem do ser humano. São essências do ser humano. Tudo isso que a gente está chegando à conclusão que é algo que parte de dentro do ser humano, de não conhecer aquilo e já conceber que aquilo é ruim. Então, toma cuidado, principalmente com a questão da política ou do emprego. Por quê? Porque eles vão utilizar isso, esse preconceito que você tem, para querer explorar em cima de você. Às vezes te dá um trabalho, parece que você acha que é mais simples, então você tem que ganhar pouco. Coisas assim acontecem no nosso dia a dia. Esse preconceito é muito usado pelas pessoas. Vou continuar aqui o vídeo, tá? Ou seja, qual é o estereótipo que há em relação às regiões do Brasil? Sobre as imagens que a gente avaliou, certo? Ou seja, quando vemos um índio, a gente lembra logo da região norte, certo? Onde há uma concentração maior de índios. Quando vemos uma imagem de dificuldade de acesso à água, lembramos logo do Nordeste. Quando vemos uma região de grande produção agrícola, lembramos logo da região Centro-Oeste, certo? Quando vemos um centro urbano bem desenvolvido, certo? A gente lembra logo da região Sudeste. Quando vemos um gaúcho, lembramos logo da região Sul, certo? Então, estes são estereótipos, certo? Ou seja, são concepções preconcebidas, são ideias que a gente tem
baseado nos conhecimentos que a gente tem. Quem nunca ouviu a expressão que todo mauaense é índio? Isso que é região aqui de São Paulo, hein? Ou vai falar que vocês nunca ouviram essa expressão que o pessoal que nasce em Mauá é tudo índio? Nunca ouvi, não. Essa eu nunca ouvi, não. Não? Mas tem essa assim, pessoal que vai pra Mauá, fala que vai na cidade dos índios. Ah, não, essa eu já ouvi falar, do mal assim. E quem mora lá no Rio Grande da Serra é tudo esquino. Essa não. Mas que não querem dizer que são verdades, certo? Eu coloquei aqui, né, para a gente fazer essa reflexão, certo? As associações que a gente faz são essas, ou seja, baseado em quê? Em características, certo? Comuns dessas regiões, certo? E que a gente assim aprendeu. Mas essas características não podem virar um estereótipo, ou seja, não podemos atribuir como certeza, né, uma determinada paisagem, nós não podemos atribuir ela com certeza dizendo que é de uma determinada região, certo? E aí agora nós vamos ver isso na prática, certo? Aqui regiões de fato pertencem a essas paisagens, certo? Aqui é o imaginário social comum, certo? De acordo com os conhecimentos, certo? E as características dessas regiões, o imaginário social comum é este aqui, certo? É um estereótipo dessas regiões, certo? A seca no Nordeste, a dificuldade de acessar água, o índio na região Norte, a grande produção agrícola na região Centro-Oeste, os grandes centros urbanos na região Sudeste, certo? O gaúcho na região Sul, certo? Ou seja, esses são estereótipos das regiões do Brasil, certo? Agora vamos ver a que regiões pertencem de fato essas paisagens que nós estamos avaliando. Aí, pessoal, como não tinha nada a ver com aquilo. Aquela região onde todo mundo pensou que era o Centro-Oeste, na verdade era São Paulo. A região do interior de São Paulo é muito usada para o cultivo de cana-de-açúcar. Observe que aquela região que todo mundo falou São Paulo, outros falaram Rio de Janeiro, era a região, a franca zona de Manaus, a região extremamente povoada. Por quê? Porque ela atende uma área industrial chamada Zona Franca de Manaus, onde estão indústrias, por exemplo, como a Honda, como antes a gente tinha a LG, a Sony, a Canon, várias indústrias que estão ali localizadas naquela região. Tivemos uma apelona na sala que sabia que aquela região era Recife, apesar de parecer Santa Catarina. E aquela menina, apesar de ser uma menina que estava se vestida como indígena, ela está na região Pensei que sul. era São Paulo mesmo. Pensei que era São Paulo. Não falou que Mauá é cheio de índio, então. Não, ela está na região sul. E aquele senhor que está vestido de sulista, está vestido de pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, de gaúcho, ela está no centro-oeste. Um pouco diferente daquilo que a gente tinha pensado, ou tinha formado na nossa cabeça, né? Eu coloquei aqui depois, se vocês quiserem assistir, um pouco também sobre os clichês sobre brasileiros. E, é claro, os estereótipos Que brasileiro fala tudo errado. Nós, Queiroz. De que você não merece palmas, merece o Tocantins. Esse aqui, ó, esse vídeo que eu estou colocando para vocês aqui vai falar estereótipos das pessoas dos próprios brasileiros que tem com outros estados. Então ele está pegando todos os estados da federação e está falando aquilo que as pessoas lembram quando você ouve a palavra Paraná, por exemplo, o estado do Paraná. Vamos pegar o estado do Paraná. As pessoas pensam sobre o Paraná é o seguinte: Jardim Botânico, Curitiba, Bozena, aquela moça que aparecia na televisão, Rússia Brasileira, Foz do Iguaçu, Lava Jato, Pinhão, Beto Richa, separa o sul do Brasil, frio, leite quente, gente grossa, porta, coisas estranhas, Sérgio Moro, Capivara, Araucária, trem, que no caso é aquele trem lá que vai da serra até o litoral, Sargento Farrur e muitos polacos. Vamos falar agora de Pernambuco. Ele vai colocar vários e vários estados. Se vocês assistirem, vocês vão rir muito. Eu conheço Bozena. Lá em Pato Branco. Então, por exemplo, ele vai pegar todos os estados brasileiros e vai fazer essas características. Aí você vai pegar cada estado que você vai chorar de dar risada. E também eu peguei um pouco sobre os clichês
que as pessoas têm sobre o Brasil. Porque não é só o Brasil que é preconceituoso, o mundo inteiro é preconceituoso. E agora imagine o mundo do Brasil. O que as pessoas dos outros países pensam sobre o Brasil? Só tem Como os americanos pensam? Índio. Imagina. Que na visão do mundo, na visão dos outros países, como que essas pessoas enxergam o Brasil? um povo cheio Eles de índio pensam que fala que- nós que heróis, né? Fala tudo errado. Matador da língua. Ó, já parte com a ideia que as pessoas que moram fora do Brasil acham que todo mundo que vive aqui no Brasil é índio ainda. Que todo mundo que vive aqui no Brasil é tudo doido, Nós somos defasados. favelado, Nós é guerrilheiro. da época do Nokia. Depois vocês acessam aqui, ó, tá disponível aqui no Mural, dentro da aula, os clichês que as pessoas de fora do Brasil enxergam o brasileiro. Vocês vão se surpreender de como a gente é mal visto pelos outros países. Eles acham que a gente anda com animais selvagens do lado. É isso aí. Lá, quando a gente assiste os Simpsons e parece aqueles desenhos que mostra que um macaco andando no meio da cidade, ele roubando as coisas, todo brasileiro é ladrão. Meu, isso é tudo verdade. O pessoal de fora do Brasil tem essa visão. Assim como a gente acha que todo japonês é inteligente, que Pagodeiro, mulherengo, acha que é tudo assim, né? a gente gosta de farra, tudo favelado, adora farra, baile, funk. Vamos fazer nossa leitura semanal para a gente terminar nossa aula, tá? Depois eu vou passar a atividade. Vamos lá, alguém pode começar a ler, por favor? Eu. Manda bala. Estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Foi com o desenvolvimento das sociedades que os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e suas ações. De tal modo, esses modelos ou clichês foram se repetindo com o passar do tempo, resultando em padrões impessoais e ideias preconcebidas. Pessoal, posso falar 2 estereótipos que aconteciam na minha faculdade? É claro que eu não deveria estar falando isso para vocês, mas eu não me aguento, tá dentro de mim essa angústia de contar isso para vocês. Tinha 2 árabes na minha sala, e os 2 árabes sempre ficavam lá no fundo. Aí o pessoal, no meio da aula, ligava aquele microfone e começava a soltar aquelas bombas. Aí a sala inteira ficava olhando para trás assim, ó, esperando as bombas, assim, ó. Aí, isso foi a faculdade inteira. Às vezes a aula mó séria, professor lá, contando aquelas coisas super interessantes. Aí de repente vinha aquele barulho de bomba no celular assim. Pum! Só faltava assim. Tipo, todo mundo já sabia que tinha. Aí, não, imagina isso, foi anos e anos a gente fazendo essas brincadeiras idiotas. Porque por mais velha que a pessoa seja, mais idiota ela é. E essas brincadeiras nunca acabam, mesmo que vocês ficam velhos. Engraçado Aí, que eles ficam falando que eles têm narigão. Esse é o preconceito. Narigão, lá, bomba. E eles ficavam muito bravos, vocês não fazem ideia. Mas a gente fazia só pra encher o saco deles, óbvio. É igual vocês aqui estão na sala aqui. Sim. Vocês têm que fazer uma piada um com o outro. É natural de vocês, eu sei isso. E a gente tinha também 2 pessoas, quando eu estava contando para vocês de Mauá, tinha 2 pessoas que vinham de trem e elas chegavam lá na estação Santo André e depois ia para a faculdade, né? E qualquer coisa tinha que relacionar índio a Mauá. Isso a faculdade inteira. Então surgiram piadas das mais imagináveis possíveis para lembrar que Mauá é tudo índio. Aí tá falando de índio, não sei o quê. Aí o pessoal, não, professora, pera aí que a gente tem um representante aqui, um nativo,
que vai poder falar melhor sobre o assunto. Isso, gente, é estereótipo, depois vai ficando brincadeira, e quanto mais velho, claro que quando você vai ficando mais velho, vão levando na brincadeira. Mas que nem os árabes, eles não gostavam muito dessas brincadeiras, até porque... Mas é assim também com os brasileiros, viu, gente? Vai achando que americano é brasileiro. Americano detesta latino. Acho que latino é tudo aquele latino é lugar onde só tem traficante. É isso que pensa. Que não, latina é toda pessoa que fala a língua latina, a língua espanhola, a língua francesa, a língua portuguesa. É todos os países que estão com ô, Matheus, só desligar o som aqui. São todas as pessoas que têm a língua latina. E então, México para baixo é tudo latino. E eles têm um super preconceito contra os latinos. Porém, eles esquecem que eles também foram colonizados por países europeus. E por muito tempo, eles foram países de terceiro mundo. Só mudou no século XX. Fala, Gabi. Pode falar, Gabi. Tô ouvindo. Parece que saiu, apareceu a notificação aqui. Tá, vamos continuar a nossa leitura, vai. Vou continuar falando besteira e já viu. Estávamos aqui. Como o estereótipo é construído? Vamos pensar como que essas ideias surgem na cabeça das pessoas. Continua, por favor, alguém aí. O estereótipo é uma construção cultural. Isso quer dizer que as crenças, os costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção de estereótipos. Por isso que, na maioria das vezes, ele atua de maneira inconsciente. Estamos tão habituados com esse tipo de comportamento que muitas vezes o reproduzimos sem perceber. Quantas vezes você já achou estranho ver uma menina brincando de futebol ou um homem usando camisa rosa? Isso acontece porque a sociedade cria um modelo de homem e mulher que se diferencia do exemplo citado acima. Esse modo de pensar traz uma carga de preconceito muito grande, porque a partir das inferências preconcebidas do inconsciente determinamos que tipo de pessoa ela é. Pessoal, olha que exemplo legal. Não, pera só um pouquinho. Olha que exemplo legal. Quem que determinou que mulher usa rosa e homem usa azul? Nem lembro. Não foi a sociedade, os pais de vocês que fazem parte da sociedade que trouxe essa percepção, esse estereótipo para vocês? Lá na Suécia, nas escolas, os meninos e meninas utilizam cinza e laranja. Eu vou falar para você, como que é seu nome que tá acabando de falar? Matheus. Meu amigo, você tem uma capacidade de falar que é digno de uma rádio. Por quê? Porque é muito bonita, não é, Gustavo? Muito bonita a voz mesmo, assim, parece que é um locutor de rádio, tipo, daquela... Você devia ir atrás disso aí, viu, no futuro. Eu sei imitar o Cid Moreira. Manda bala. Gênesis, capítulo 1. Ótimo, adorei. Vamos lá. Só pra gente finalizar aqui, ó. Tipos de estereótipos mais comuns. Estereótipo de gênero se refere a padrão de comportamento feminino e masculino. Essa é a ideia construída socialmente que acompanha as crianças assim que elas nascem. Meninos e meninas usam as roupas de cores determinadas. Só podem brincar de alguns tipos de brinquedos. Claro, o comportamento deve se adequar a algum gênero. Um dos grandes problemas causados por esse tipo de preconceito é a padronização do comportamento. Quantas e quantas vezes você não viu alguém falando mal de uma mulher que joga bola? Ou de um menino que joga vôlei? Tudo isso é estereótipo de gênero. Estereótipo de classe social e econômica. Esse tipo de padronização é um dos mais nocivos para a sociedade. As ideias de estereótipo classe social e econômica extremamente prejudicial, sobretudo quando acompanha pelo recorte de raça. As pessoas são avaliadas segundo a posição social a qual pertence.
assim como os grupos sociais são separados por superior e inferior. Tudo que pertence a eles recebe uma mesma atribuição. Quando a gente fala nesse tipo de estereótipo social, a gente está lembrando daquelas pessoas que acham que o rico é sempre inteligente, o rico é sempre o mais culto, a pessoa rica tem sempre mais estudo. Tudo ideia da classe social. E que a pessoa rica vai ser sempre de direita e a pessoa pobre sempre de esquerda. São tudo estereótipos sociais. Um dia eu vou explicar para vocês com exatidão o que significa ser de esquerda e o que é ser de direita, tá? Mas essa é uma promessa para vocês até o final do ano. Quer dizer que o comunismo seria um tipo de estereotipo social? Peraí que eu tô com duas perguntas ao mesmo tempo aqui. Espera só um minutinho. Ah, sim. Tá falando sobre estereótipos de gênero, a questão dos jogos, dos homens, das mulheres. É verdade, isso acontece bastante. Não só aqui no Brasil, no mundo. Só que olha como é diferente. Nos Estados Unidos, a mulher que joga bola não é visto como algo masculino. É natural. As mulheres que jogam bola lá são muito bem recebidas, muito bem aceitas. Inclusive, elas são campeões olímpicas por vários e vários anos, porque tem esse respeito às mulheres lá, que jogam, praticam futebol. Esse preconceito nasceu aqui no Brasil. Então, pode ver, são partes diferentes do mundo que vão vislumbrar padronizações diferentes. Isso. Quem estava fazendo a pergunta pode fazer de novo. Quer dizer que o comunismo seria um tipo de estereotipo social? Sim, lembra que eu estava explicando para vocês? Lembra que eu estava explicando para vocês sobre ser de direita e ser de esquerda? Sim. Quando alguém fala assim, aquele comunista sem vergonha, não sei o quê, mas peraí, o que é ser um comunista? Bem, a ideia do comunismo seria destruir as classes, deixar todo mundo igual. Exatamente. O comunismo pensa que todas as pessoas são iguais. Desliga o som quem tiver com o som ligado. Exatamente isso. A pessoa comunista, a palavra vem do comum. Todos iguais, ou seja, não importa com que você trabalha, você vai ganhar semelhante a outra pessoa. Tem o lado positivo e o lado negativo disso. O positivo é que você consegue fazer uma distribuição de renda mais adequada. O lado negativo é que você tira a capacidade da pessoa de ela evoluir. Você tira a iniciativa da pessoa em desenvolver como profissional, com tecnologia. São pontos positivos e negativos. Assim como a gente fala de direita, aquelas pessoas extremamente ortodoxas, que não aceitam mudanças. Tem o lado positivo e tem o lado negativo em tudo. Por isso que um dia eu vou chegar para vocês e eu vou explicar exatamente como funciona a política de direita e esquerda. Os de esquerda seriam os progressistas e os de direita seriam os tradicionais. Isso. A pessoa de direita, ela vai sempre querer que a sociedade ela mantenha aquilo que ela já é. Ela vai ser contra mudanças. Ela não é a favor, por exemplo, de uma distribuição de renda mais igualitária. Ela é uma pessoa que vai levar o tradicionalismo, como você falou, ao pé da letra. Já a esquerda não, ela luta contra várias desigualdades. Aí você vai ter várias situações que vão implementar um lado de outro, que um dia a gente se aprofunda. Não pode não ser hoje, porque é algo bem complexo, tá, gente? Algo que demanda tempo, até porque não é igual ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, essa visão de mundo, ela muda, e eu precisaria de bastante tempo para falar como, por exemplo, isso mudou no Brasil, porque a direita hoje no Brasil um dia foi esquerda. E não é assim tão simples, tá? Mas a gente chega lá. Vamos lá, estereótipo da beleza. Estereótipo típico relacionado aos aspectos físicos, ou seja, existe um ideal de corpo, peso e rosto. Qual é o ideal hoje no Brasil, gente? Pessoa magra, cabelo bom, cabelo X, cabelo assim, olho assim, pessoa que vai para academia, ou seja, estereótipo de beleza. É provável que o padrão de beleza da Alemanha seja diferente do Brasil, que não é parecido com o do Japão, e por assim vai. Pode ver que, assim como o estereótipo de gênero,
vai mudar de diferentes sociedades. Estereótipo cultural, associado às culturas, etnias e raças, desenvolvido uma ideia de preconceito sobre as pessoas também, sobre os lugares, de onde ela vem. Como, por exemplo, além de acreditar na população africana dessa forma, reproduzimos a ideia de que a África é um lugar consumido pela pobreza. Tem gente que até acredita que a África é um país só, quando na verdade é um continente composto com 54 países. Isso ocorre no Brasil também. Quando você fala do Nordeste, a gente lembra da seca, todo nordestino pra gente é a pessoa que morre de sede todos os dias. Em relação à cultura de raças, toda vez que você fala dos povos nativos, você tem um preconceito que eles são pessoas atrasadas. Os portugueses os chamavam, os nativos brasileiros, de alminhas, almas a serem salvas, ou seja, pessoas que não têm nenhum tipo de crença, que está tudo errado na visão deles. São estereótipos culturais. Outro estereótipo comum é o do árabe, terrorista, aquele que eu contei para vocês, lá do boom. Ou da mulher... Os árabes são mulheres bomba, isso também dizem. Ou da mulher fácil. Através dessa forma de pensar, as pessoas acabam criando... pessoal que está com o som desligado... acabam criando uma aversão ao estrangeiro. Ele desenvolve outros tipos de preconceito, como xenofobia e etnocentrismo. Vou lembrar, eu acabei de lembrar, acabou de vir na minha cabeça grande aqui, um preconceito de quase 700 anos atrás. O preconceito dos romanos contra os bárbaros. Todos aqueles que não fossem das cidades romanas... que não falassem latim e grego... Eu já vi isso numa aula, eu acho, do CMSP. Eu já vi isso numa aula, não, já vi isso no The History Channel. O fim da Roma perder pelos bárbaros, os germânicos. O Gustavo está falando da questão da pele também, que as pessoas elas têm muito preconceito por ser negro, por ser japonês, por ser árabe e outras. Na verdade, pessoas falam outras raças, não existem raças, tá? Só existe uma raça que é humana. Outras etnias ou outras culturas.